Caros jovens, gostaria de acolher cada um, cada uma, a partir do seu país e no seu país a partir da sua comunidade. Quero saudá-los com um imenso abraço fraterno e terno nessa reflexão, preparando os caminhos para celebrarmos a beleza e o dom do Natal. Para partir desse movimento de um Deus que se faz gente na gente, que encurta a relação através de Jesus. Por isso queria pegar duas palavras do livro de João, o Evangelho de João, o primeiro capítulo de João, o versos 1 até versos 14, que traz duas palavras importantes. Palavra, luz e vida. E o texto diz: no princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo que existe. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens e das mulheres. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, chamado João, que veio como testemunha para dar testemunho de luz, de modo que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas uma testemunha da luz. A luz verdadeira que ilumina todo homem e toda mulher estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo existiu por ela. E o mundo não a reconheceu. Veio aos seus, e os seus não a acolheram. Mas os que receberam os tornou capazes de ser filhos e filhas de Deus. Os que creram nele, os que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do varão, mas de Deus. A palavra se fez homem e acampou entre nós. Contemplamos a sua glória. Glória como de Filho único do Pai, cheio de lealdade e fidelidade. Queria, meus amigos e minhas amigas, pegar esse texto para fazer uma incursão de revisitar as nossas memórias e as memórias que nós temos sobre a dimensão do Natal. Natal, geralmente, trabalhamos a partir do olhar de São Francisco de Assis, que foi o primeiro a pensar o presépio e representar o presépio. E traz o presépio de Belém, e Belém quer dizer casa do pão. Traz a manjedoura, aonde foi colocado o menino, a cocheira dos animais, que é do verbo manger, comer. Essa manjedoura, aonde foi colocado esse menino, que depois se deixa para nós como pão partilhado, para que todos tenham acesso de direito ao pão. Voltar a olhar a dimensão da luz é voltar o nosso olhar para as Galileias do mundo. E essas Galileias do mundo, aonde ele está presente com as lágrimas que escorre crucificado. Lágrimas de crianças, lágrimas de pessoas envelhecidas, lágrimas de imigrantes que lutam e vão de um lado para outro em busca de vida, lágrima de quem não tem o direito a um pedaço de terra para plantar, lágrima do direito de quem não tem o trabalho, lágrima do direito de quem não tem um teto para abrigar a sua família. Olhar esse
mundo e a partir de olhar essas Galileias, entrar nessas Galileias, fazer caminho dentro dessas Galileias para construir de novo o tecido da vida. Naquilo que o texto diz, ele acampou no meio de nós, ele encarnou-se no meio de nós, ele se fez gente. Pensar esse caminho é de novo reaprender a trabalhar a humanidade, é romper com a indiferença e ao mesmo tempo é o olhar o outro, a outra, reconhecer o outro. Agora, ele nos ensina, Jesus de Nazaré, como reconhecer o outro. E aí duas palavras são importantes na construção dessa preparação do Natal. A palavra luz e a palavra vida. E queremos que essas palavras, de novo, dentro dessas Galileias, possam tornar-se uma perspectiva esperançosa de vida. E para isso, devemos retomar um documento belíssimo do Papa Francisco, que eu aconselharia a todos vocês a lerem esse documento, que é o documento da Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Como, a partir dos empobrecidos do mundo, pensar a alegria de reevangelizar ou de retomar de novo essa dimensão de que evangelizar é humanizar. E humanizar numa caminhada em saída. Papa Francisco diz uma igreja em saída. E quando ele fala na igreja em saída, ele diz que esse Deus, em Jesus, nos seus gestos, nos ensina sempre a fazer caminho de saída, de ir ao encontro. E nos gestos e na missão de Jesus, ele privilegia sempre os pobres, os abandonados, os órfãos, as viúvas. E o Papa Francisco diz, uma igreja que é capaz de sair, uma igreja que é capaz de fazer novamente caminho e de ter coragem de alcançar todas as periferias do mundo, que precisa dessa luz, que precisa reinventar o significado e o sentido da vida. Para isso é necessário um caminho, um jeito de caminhar. Qual é o jeito de caminhar que propõe o Papa Francisco nessa saída, nesse ir ao encontro? Ele propõe 4 palavras. E a primeira palavra ele diz, é necessário envolver-se. Envolver quer dizer ir ao encontro, experimentar a misericórdia desse grande amor que se faz carne na carne humana, retomar esse caminho de experimentar e a partir daí tomar a iniciativa, dar o primeiro passo, amar por primeiro e lembrar de que ele envolveu-se, lavou os pés dos seus discípulos, colocou-se diante deles numa prática de colocar-se frente e lavar os pés, abaixar-se e aqui compreender de que o amor profundo da misericórdia de um Deus que se abaixa, que vem ao nosso encontro, mas que não rebaixa ninguém. Isso é importante, reconstruir e colocar luz nesse caminho, vida no caminho, para que as pessoas sejam abraçadas e amadas a partir da dimensão aonde elas estão, no jeito que elas estão, para fazer processos de caminho. A segunda palavra ele diz, não basta tomar a iniciativa, é necessário
acompanhar. Ou seja, quando o Papa fala sobre o tempo e o espaço, não podemos fazer luta na vida por um espaço para galgar perspectivas no processo das estruturas do mundo que está aí. É necessário desencadear processo na compreensão do tempo, acompanhar. Nós acompanhamos uma juventude há 41 anos, crianças, jovens e adolescentes, desde 0 ano até 24 anos, e a partir dali essas sementes, essas potências vão frutificando, e vão frutificando, que é a terceira palavra, no acompanhamento. Vai se apropriando a juventude, a criança, o adolescente, nessas Galileias de Jesus, vão abrindo-se para a luz, vão abrindo-se para uma perspectiva de caminho e vão se apropriando desse processo. Temos milhares de jovens hoje formados já nesse caminho de ampliar as Galileias para um horizonte de esperança. E quarto, o Papa diz festejar. Festejar quer dizer envolver-se, acompanhar, frutificar, festejar. Festejar numa perspectiva de alegrar-se com os pequenos gestos. E aqui a importância que nós, que somos jovens, trabalhar a semeadura, semear. E semear sempre. Semear a palavra, semear os gestos, semear a esperança na perspectiva desse caminho. Por isso eu os convido nesse caminho de serem semeadores, semeadores dessa palavra viva, semeadores de gestos nessa perspectiva. E dentro disso, queria retomar um outro belo documento do Papa Francisco, que é Fratelli Tutti, porque esse caminho é o caminho do esperançar dentro dessas Galileias, e aí aproximar-se, encurtar as distâncias a partir dos moradores em situação de rua, a partir das Galileias empobrecidas. Papa Francisco fala das periferias existenciais e das periferias geográficas. E no documento da Fratelli Tutti, no número 55, ele nos convida à preparação desse esperançar. E aí queria ler esse pequeno texto, que é belíssimo, do Papa Francisco, que diz: convido à esperança, que nos fala de uma realidade cuja raiz está no mais fundo do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive. Fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio, de plenitude de vida, bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito para coisas grandes, como a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e o amor. A esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e mais digna. Caminhemos na esperança. Aqui é um chamado que dentro dessas Galileias de Jesus hoje, nos tempos modernos, nos tempos de hoje, no mundo dos empobrecidos, somos chamados a esperançar, a caminhar na esperança. E caminhar na esperança não é viver uma vida cômoda, é ser caminhante. Caminhante no sentido de ter sonhos, no sentido de acolher as lágrimas, acolher as dores, acolher os sofrimentos e a partir dessas lágrimas, dessas dores, ampliar o esperançar.
Só se faz isso, meus amigos jovens, se nós temos dentro grandes ideais, se temos grande desejo dentro, se temos utopia dentro, se temos realmente essa força que nos move, que é a luz. Deixar vir fora essa luz que está dentro de cada ser humano, porque cada ser humano é uma grande potência. Buscar essa luz na perspectiva de reconstruir o tecido social. Por isso esse documento do Papa Francisco, que fala a fraternidade que deve ser construída nessa casa comum, aonde todos têm o direito de ter teto, de ter terra, de ter trabalho e de ter dignidade de comida. Não haverá uma justiça ecológica se não houver uma justiça social. Por isso é necessário construir nessa perspectiva um grande caminho de amizade social. Vocês são jovens, nós somos jovens, porque eu me coloco nessa condição de um coração que não envelhece, envelhece um corpo, mas a vida que pulsa dentro é uma vida de ideal, no segmento dele. E aí a importância de construir a amizade social. A amizade social se faz atravessando e fazendo as travessias e construindo as pontes, na cultura do encontro, como diz o Papa Francisco, no fortalecimento dos encontros. E ele fala na importância de construirmos esse caminho a partir dessas Galileias, articulando as pontes dos dois lados, articulando de que um quarto incluído aprenda a fazer pontes com os 3/4 incluídos da humanidade, aonde a lágrima da fome é tão presente na humanidade. Por isso, saciar a fome da beleza e a fome do pão passa por esse caminho de construir amizade social. E essa amizade social que se constrói construindo a fraternidade universal nessa casa comum. Por isso, amigos, não perder tempo nesse tempo que nós temos agora e somos chamados a esse esperançar, olhar o rosto da criança, olhar o rosto do adolescente, olhar o rosto do jovem, olhar o rosto de alguém que necessita e que essa lágrima possa ser transformada em sonho, em saída. Eis o nosso grande caminho. Caminhemos esperançosamente, como caminharam todos aqueles que encontraram a luz. E aí a gente volta à beleza do presépio. E no presépio está ali o menino, a mãe, José. Está ali os animais que com seu bafo realmente dão condições do menino ter ternura, ter calor junto com aquela mãe e aquele pai. E vem a beleza dos pastores, que encontram a luz. Quem vai ao encontro dele encontra a luz. Nós somos chamados nesse tempo, a partir dessas Galileias, ampliar o caminho da luz. Por isso, então, eu queria passar sempre pela preciosidade da beleza dos documentos do Papa Francisco. E aí passaria para um outro documento que é a Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Porque a casa comum também grita nesse momento. O Papa Francisco vai a Dubai para pedir a proteção da terra. E sem dúvida, esse clamor que leva o Papa Francisco a pedir a proteção da terra passa em reconstruir as relações entre as criaturas e reconstruir a relação com a Mãe Terra que grita. Refazer a partir da nossa casa, da nossa comunidade, do lugar comum. E nesse documento da Laudato Si,
no número 238, 239, o Papa fala da importância de se deixar ser desafiado e tentar ler a realidade em chave trinitária. Ou seja, quando nós assumimos esse caminho das lágrimas, das dores, dos sofrimentos, encharcamos a vida nesses meios das Galileias para levar esse rosto crucificado, a descrucificação desse rosto, descer esses rostos crucificados em sonhos. E fazer isso é fazer a partir da Trindade, que é a melhor comunidade. É trazer para a terra essa vida trinitária das relações trinitárias. Portanto, queria propor que vocês pudessem refletir 3 dimensões para a gente gerar nessa casa comum uma nova economia, como diz o Papa Francisco, realmar a economia. Fazer a economia, de novo, uma economia do cuidado com a vida, do cuidado com uma dimensão ética com a casa comum e com as pessoas que habitam na casa comum, que são 3 elementos que nós poderíamos refletir. Realmar a economia a partir dos empobrecidos. E podemos fazer tantos pequenos projetos articulados em rede. Por isso é necessário um processo de inculturação, de encarnação e tocar essa carne chagada para uma perspectiva de saída, insaída. Entrar nesses meios. E é necessário ouvir, escutar. A escutativa é fundamental, porque é dela que nascem as perspectivas das saídas. Segundo, nesse processo, a importância dos projetos, fazer projetos. São Francisco vai a caminho, realma no seu tempo a economia, cria projetos, cria perspectiva, e nós podemos articular tantas perspectivas já que estão nascendo na humanidade esperançosamente sobre a perspectiva de uma economia com vida, de uma economia solidária, de uma economia de comunhão e tantas formas. Agora, aprender a trabalhar um caminho articulado dentro de tudo isso. Terceiro ponto, eu diria, a importância do trabalho. Romper com esse modelo financista do mercado que mata, de uma economia que mata, para realmar a economia gerando trabalho. Porque o trabalho traz a dignidade ao ser humano. E para isso é necessário a pesquisa, o estudo, voltar às universidades para construir perspectivas concretas e reais de um conhecimento que venha a serviço dessa casa comum, a serviço de uma nova economia. Portanto, desejo a vocês 3 dimensões importantes como reflexão. Primeiro ponto é como eu estou deixando essa luz que está dentro de mim vir para fora. Essa luz. Não fechar essa luz. Ser essa presença. Segundo, beber na fonte dele, porque ele é o caminho. E ele nos ensina o caminho. Terceiro, onde estão os nossos pés fincados, ali também pensa a nossa cabeça. A importância da enculturação, a importância da encarnação. Quarto, tocar na carne chagada, nesse Cristo em carne, para ampliar o caminho. Quinto, que todas as mesas, como esta bela mesa, com as crianças de Jesus, olhando o mundo das crianças, Natal é esse tempo de recuperar essa criança e as crianças no mundo, para que todas as mesas tenham pães e que todas as mesas partilhem os pães e que todos possam sentar reciprocamente em torno da mesa, com uma perspectiva de justiça social,
para construirmos e reconstruirmos a justiça ecológica. Portanto, olhar e ter esse olhar numa perspectiva de ler essa realidade chagada em chave trinitária, porque esta é a meta que queremos chegar na humanidade. Isso nós podemos fazer no local, no tecido local, no espaço, no lugar, e a partir dali uma compreensão global, voltando para o local continuamente. Sem essa chave, nós não faremos transformação social. Essa é a importância. Pedimos a Jesus, nesse tempo de Natal, pelas crianças da humanidade, e que possamos fazer pequenos gestos, porém sempre articulado. Agradeço ao convite de poder produzir com vocês essa reflexão. Os convido também aos jovens que quiserem vir um dia à cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, sul do Brasil, e fazer uma experiência em nossos projetos com crianças, adolescentes, com economia do microcrédito, com banco comunitário. Estamos com as portas abertas. Desejo a todos e a todas um Santo Natal.